Esse é muito comum. Ah, mentor, eu vou emagrecer, eu vou ficar flácida. Ah, eu não quero ficar flácida. Eu não quero que você fique flácida. Eu não quero ficar flácida, eu não quero nenhuma aluna flácida. É, você tem medo, então eu vou emagrecer, eu vou ficar flácida, prefiro ficar gordinha, inflamadinha do que flácida. E aí? E como eu já disse, eu não quero que você fique flácida. Tranquilo, mas uma coisa muito legal de falar. Quando emagrecimento é saudável, vou pedir para as rainhas que inspiram, que estão aqui, compartilharem com vocês. Eu estou sendo muito sincera. Muito. Eu não preciso estar aqui realmente falando falsas verdades. Eu falo de verdades verdadeiras. Essa é boa, verdades verdadeiras. Então, a maioria das alunas emagrece sem ficar flácida. A própria Andréa que eu citei, 61,5 kg. Todas que ele emagrecem um montão dizem ficou um pouquinho. E um pouquinho, depois ela sabe que vem na sequência a suplementação, o colágeno. Na área de membros tem a sugestão de suplementação para você repor proteínas, sabendo que numa fase seguinte a musculação vai te ajudar a combater essa flacidez. E aí, se sobrar alguma flacidez um pouquinho, você vai ficar toda durinha, toda legal. É claro que tem rainha, que aí é a questão da genética. Uma fica um pouquinho mais, outra não fica nada, a grande maioria não fica. Rainhas que inspiram, comentem aqui com as rainhas. E depois, musculação. Porque musculação entra como o quê? Como saúde para a nossa segunda, para você não ficar sarcopênica, para você não fazer osteoporose. E também vai te ajudar na flacidez. Só que aí você já está bem para ir para a academia. Você não tem mais dores, não é? Você já está toda magrinha, não vai ficar constrangida. Ou seja, é um pós na sequência, mas como regra, antes de entrar na academia, não fica, rainha. A grande maioria não fica. 10, 20, 30 quilos, não fica. E como eu já disse, sendo muito sincera, quando fica, fica pouco. Aí depois você resolve esse problema. Mentora colágeno, mentora body balance, mentora musculação e tudo que tem aí para você recuperar se sobrar um pouco dessa flacidez. A alimentação correta não te deixa despencar. Sabe a famosa? Vou ficar pelancuda? Não. Mas muita gente vem, muitas vezes você vai ficar flácida, aí você vai ficar pelancuda. Por isso que estar unidas com mulheres que estão te apoiando faz toda a diferença, Rainha, porque ó o entorno. Ai, você vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Não. Fica tranquila que flacidez, que é uma coisa que é da estética, eu já falei para você que a estética vem de brinde. Então, primeiro a saúde, depois também não quero que você fique flácida. Combinado, então? Agora vamos lá nós estamos no 8º obstáculo. Você chegou aqui, mentora, mas eu não entendo porque eu já como saudável e não emagreço. Aí você fala, e por que eu vou emagrecer? Você pode me fazer essa pergunta, mentora, mas o programa Magra Após os 40 vai me ensinar a comer saudável, mas eu já como saudável. Você está pensando assim? Ah, não preciso do programa, rainha. Você come saudável até hoje e provavelmente há muitos anos. Isso aconteceu comigo. Comi saudável a vida inteira até o meu climatério. Fui quando eu me dei conta, eu tinha engordado comendo saudável e fazendo exercício. Eu não fazia pouco exercício. Por quê? Porque o saudável, que é o que eu vou te falar, por isso que eu te entendo, porque eu passei por isso. Passei. Comia saudável e falava, quando as fichas caíram para mim, como assim? Por que eu estou criando essa barriga? Por que eu estou perdendo a minha cintura? Por que eu aumentei mais de peso ainda se eu estou fazendo tudo certinho? Se eu já como saudável? Aí foi aquela imersão que eu te falei, que eu comecei a estudar, quando eu detectei que alguma coisa eu tinha que aprender diferente de tudo que eu já tinha aprendido. Então, depois de eu já ter especialização em ginecologia, especialização em mastologia, especialização em ultrassonografia geral, aí eu tive que começar uma imersão em 4 pós-graduações para eu entender onde que eu não tinha aprendido. O que eu estava fazendo? Por que ninguém conseguia me ajudar? Porque não tem profissionais para nos ajudar. E aí, o que eu fui fazer? Uma imersão.
E cada vez que eu aprendia mais, eu ia aplicando em mim, eu falei, uau, agora eu entendi, Rainha. O que eu trago para vocês da alimentação que orna, que eu descobri, que eu aprendi a identificar, falei, uau, eu entendi agora, porque eu comia saudável. Sabe o famoso integral? Eu comia o desnatado, tudo que você imagina nessa listinha, que talvez você que come saudável, tudo do integral, tudo estava lá, tudo desnatado, tudo eu comia. E por que eu estava engordando? E por que eu estava criando a barriga da menopausa? Você assistiu o episódio 1, eu mostrei a blusinha verde já impactando o meu braço, já ficando todo redondo, porque a mulher vai perdendo a forma corporal. Ela vai ficando grandona, ela vai ficando com a forma corporal de maçã. Braço gordo, costa larga, a mama cresce, a barriga estufa. A mulher, infelizmente, vai deformando, e não a estética. Da mesma forma que eu falei agora da flacidez, a gente tem que entender que essa forma corporal, a barriga da menopausa, não é estética, rainha. Mas você pode estar pensando, mentora, e aí? Como que eu faço? Se eu já estou comendo saudável? Vira uma confusão na sua cabeça, não vira? Só que, se você assistiu o episódio 2, eu vou te lembrar uma coisa. Eu te falei da comida bandida, eu te falei da comida saudável, que não orna, porque a comida bandida perpetua a inflamação 24/7. Falei no episódio 2. Eu falei que você pode estar comendo saudável e continuar com a barriga da menopausa, continuar com sobrepeso. O que significa que você continua com inflamação 24/7. Então, o que eu quero te falar? Eu te entendo, porque eu já passei por isso. Fala, então, eu já estou comendo saudável, mas se você não está emagrecendo, se você está com a barriga da menopausa, está comendo saudável, o que significa? O que eu falei no episódio 2. A inflamação 24/7 ainda está em você, e com isso você está aí com o teu metabolismo travado, truncado. Então, esses alimentos não estão ornando com o seu metabolismo. O que aconteceu? Mudou o metabolismo. Venho falando muito, agora é o nosso novo metabolismo. Eu comia saudável para o meu velho metabolismo. Funcionava no meu velho. E você que não emagrece comendo saudável, o que acontece? Você continua comendo saudável para o teu velho metabolismo. Só que agora mudou. É o novo metabolismo. E o que você tem que fazer agora? Mudar. E você não mudou. E por que que as rainhas, alunas do programa Magra Após os 40, que estão aqui, depois eu vou ver quais mais tem aqui, a Neuza Vanzi, que está aqui aparecendo ainda para mim, Neuzinha. Por quê? O que que a Neuzinha descobriu, ou qualquer outra rainha aluna do programa? Que a alimentação, para essa fase, ela tem que aprender a identificar o que orna não só para o novo metabolismo, para o metabolismo dela. É o dela. É o famoso identificar. Por quê? Você pode ter uma lista de alimentos, mas, mentora, eu vou seguir a lista. E como você vai aprender se aquela lista funciona para você? Como você vai aprender? A lista está aí. A lista, inclusive, eu dei. Porque você me pede. Mentora, me dá uma lista. Eu dou. Esses X, esses são bandidos. Tem muitos que não estão lá, porque a quantidade de alimentos é gigante. E X são saudáveis. Agora, o saudável vai te emagrecer? Se você não aprender a identificar, ok. Não, se você não aprender, não vai te emagrecer. Então, tem que estar claro que o pulo da rainha gata é você aprender a identificar a rainha. Não tem pílula mágica. A pílula mágica é simples, porque o programa é simples no sentido de que você não tem que ficar sofrendo, você não tem que fazer dieta, você não tem que, sei lá, você não tem que estar seguindo um cardápio. No começo, você tem 2 planos alimentares para te ajudarem, mas depois a minha proposta para você é que você seja livre. É liberdade, isso é lindo demais. Isso ninguém tira da gente. O que você aprende é para a vida toda. O que você aprende, como eu já disse para você, que você vai ter 1 ano de acompanhamento, 1 ano de acompanhamento, se você precisar. É legal estar no reinado das rainhas para você se retroalimentar de inspiração, de motivação, tá blindada, tá apoiada. Mas a grande maioria, se precisa emagrecer pelo menos 10 quilos, 3 meses. Tchau, e depois a manutenção. Mas o que faz você perpetuar essa manutenção? Tudo que você aprendeu, porque isso ninguém tira de você.
Então, pensa num investimento que vai ser para a tua vida toda, mentora, porque hoje eu posso fazer um investimento e daqui a 10 anos eu ter perdido todo o investimento. Esse ninguém tira de você, porque ele, ó, foi aqui, você guardou ele aqui. E o muito legal é quando você guarda ele aqui, que você desinflama, ele vai ficar aqui porque ele vai estar reduzindo o teu risco para ter demência, que é o mal de Alzheimer, que é o diabetes tipo 3. E quando você está inflamada, você tem maior risco para o chamado diabetes tipo 3. Então, rainha, pensa agora, se você tem isso, mentor, eu já como saudável. Então, o que, que eu vou fazer? Você tem que aprender comigo, com o programa Magra após os 40, a identificar dentro do saudável o que orna com você. A própria rainha Cassinha emagreceu 16 quilos, parou, não emagrecia mais. Se ela não estivesse no programa, ela não ia emagrecer mais. Mas ela aprendeu o quê? O que ela descobriu? Posso compartilhar porque ela compartilhou isso numa live. Castanhas oleaginosas estavam travando. É saudável castanha? É. Depois que a Cassinha, nesse caso, descobriu que castanhas para ela não fechavam a conta, o que, que ela fez? Ela chegou no total, ela tinha emagrecido 16, emagreceu 28K. Se mantém, já está no seu peso ideal, real, verdadeiro, e já está no estágio que eu chamo de rainha imperatriz, que é uma rainha imperatriz mentora, chega no seu peso ideal, real, verdadeiro e definitivo, 6 meses, e a partir daí, para a vida toda. Mas olha, aí imagina, você fala, mentor, eu quero emagrecer pelo menos 10. Aí você vai sozinha, emagrece 3, 4 e depois você está sozinha. Aí você faz o quê? Desiste. E muitas vezes você desiste e dá passos para trás. Então, é esse estado de atenção.